14 de Abril, meio-dia e 25, e este provavelmente há de ser o 8º episódio do Congresso Botânico. Ora, muito boa tarde, como é que vocês estão? Muito pessoalmente, eu não faço a mínima ideia de como responder a essa questão sem entrar num campo bastante vasto de respostas, porque apesar de tudo, apesar da confusão que existe lá fora, embora não se veja praticamente ninguém a passar, eu estou calma, estou esperançosa, estou tranquila. Bastante tranquila até. Até me vou sentar ali no canto da cama com o Lucas a acompanhar, como sempre. E para quem não sabe ainda, o Lucas é o meu panda de 1,38 m. Olá Lucas, como é que isso vai? Como eu estava a dizer, toda esta questão do isolamento físico anda-me a fazer bastante bem até. Porque... E não vou entrar em detalhes porque está dentro da minha vida pessoal e não tenho nada que explicitar assim tanto. Mas... esta quarentena está-me a ajudar a habituar-me à casa e está-me a ajudar a, como é que eu hei de dizer, sem fazer muitas pausas, porque eu quero começar a editar cada vez menos os episódios, porque dá trabalho e passo mais tempo a editar os episódios do que propriamente a gravá-los, o que não faz sentido algum, mas está-se bem. Então, toda esta questão do isolamento físico anda-me a fazer bem, porque estou-me a habituar à casa, estou-me a habituar às tarefas da casa, estou-me a habituar a criar rotinas e estratégias que me possam auxiliar a passar cada vez menos tempo na cozinha a cozinhar, embora eu goste de o fazer. Mas dá trabalho e estar todos os dias a cozinhar qualquer coisa que eu possa fazer num só dia que dure 3 dias é muito mais benéfico do que estar constantemente ali a dedicar o meu tempo e esse mesmo tempo poderá ser utilizado para fazer outras coisas. Ando a ler muito mais do que desde a última vez em que disse que não andava a ler quase nada, e este é o segundo episódio em que eu vou estar a falar do modo quarentena, daí parte do parte do título ser Diário de Quarentena 02, porque faz sentido. E hoje eu vou abordar um tema que estou há uma semana para conversar sobre. É sobre a faculdade. Faculdade, todo este mundinho que muita gente quer explorar, muita gente quer fazer parte. Este mundinho que promete mundos e fundos. Este mundinho que é muito adorado, que é colocado num pedestal, digamos assim. Antes de eu ter entrado para a faculdade eu também pensava assim. Eu tinha a ideia de que a faculdade me fosse, lá está, trazer uma garantia. Na verdade até, de certa maneira, traz. A questão de se entrar na faculdade com a idade que se entra é que nós não temos, com 18, 19 anos, nós não temos maturidade para tentar perceber se é aquilo que nós queremos. Tudo está errado, tudo começa mal a partir do momento em que nós temos de entrar no secundário e escolher já uma área bastante específica, tendo em conta que poderia ser muito mais fácil e muito mais benéfico se todos os alunos pudessem escolher as disciplinas que os interessem mais, tendo em conta, lá está, porque nós de certa maneira somos sempre condicionados a gostar de coisas que na realidade não nos preenchem assim tanto, tendo em conta as influências de fora. Mas seria muito mais aprazível para todos se pudéssemos, antes do secundário, antes de iniciar o ano letivo do 10º, termos a oportunidade de escolher quais as disciplinas que queremos ter, quais é que são as disciplinas que nos chamam a atenção, e passado o primeiro ou segundo período, se aquela disciplina não nos engrandecer, não nos interessar, passado um tempo, mas esse aspecto também tem de ser avaliado, porque às vezes fartamos-nos, mas não conseguimos perceber o porquê, e se resolvermos, se contornarmos essas questões, talvez consigamos voltar a nutrir alguma paixão pelo assunto em específico, mas, passados 2 períodos, se determinada disciplina não nos chamasse a atenção, termos a oportunidade de trocar. E eu acho que esse método seria um dos métodos para se colocar em prática, porque imaginem, eu escolhi artes porque fiz um teste psicotécnico no 9º ano e os resultados apontaram para ou artes ou humanidades. Dentro das artes estava especificamente para arquitetura. E agora vocês pensam, mas tu escolheste arquitetura porque fizeste o teste psicotécnico. Não foi bem assim. Eu escolhi arquitetura porque eu cresci a ver o meu pai a trabalhar na construção civil e eu, curiosa como sou em relação a tudo
e mais um par de botas, sempre nutri muita curiosidade para saber como raio é que se faziam os edifícios. Como é que eles vêm, como é que eles surgem, como é que eles são feitos, quem é que os faz, quem é que os desenha, quem é que os constrói, como é que se denominam as pessoas que trabalham dentro de uma obra, etc, etc. Sempre vi o meu pai a arranjar coisas dentro de casa e sempre aprendi com ele como as arranjar. Sempre o via... Por acaso nunca cheguei a acompanhá-lo para uma obra e para uma criança seria bastante what the fuck se assim o acontecesse. Mas eu cresci com essa influência. E não foi uma influência incutida, foi uma influência que simplesmente aconteceu, percebem? Foi um caminho, dentro desse caminho apareceram árvores e florzinhas e animaizinhos e que contribuíram para o meu crescimento. E está tudo bem. E tendo essa curiosidade, que na altura era a única que se destacava, eu escolhi arquitetura. Eu fiz artes, 3 anitos. Também gostava bastante de geometria. Eu era barra a geometria. E questionei-me como é que eu poderia aplicar geometria na minha vida, tendo em conta que eu adoro bastante esta disciplina. Era a disciplina onde eu tinha os meus 20 sem precisar de fazer muita coisa. E apontou para arquitetura. Eu fui para a arquitetura com uma expectativa que até hoje não sei descrever, porque comparando a pessoa que eu era com a pessoa que sou, há ali qualquer coisa que não é compatível. Eu entrei, eu pensei, bom, a geometria da faculdade vai ser super, hiper, mega estimulante, só que eu tive o azar de ter um professor muito... para não dizer outras coisas e para não ofender, porque ele via-se que ele percebia imenso daquilo, mas há uma coisa com a qual muita gente não pode discordar comigo, que é, nem toda a gente nasceu para ser professor. Eu ontem vi um tweet que fez bastante sentido, que é, nem todos os bons investigadores têm cabedal para ensinar. Porque ser professor é muito diferente de saber escrever e investigar sobre determinado assunto. Ser professor exige que a pessoa tenha determinadas características na sua personalidade que o permita transmitir informação e estimular as pessoas que o estão a ouvir. É preciso dominar aquela questão da pedagogia, se bem que também há muitos professores que estudam para ser professores e também é o que vale. Mas pronto, vida que segue. E aquele professor de geometria conseguiu... Não digo que tenha conseguido destruir a minha paixão por geometria, porque não destruiu de todo, porque felizmente eu tive 2 professores de geometria no secundário cujos conhecimentos e cujo ensinamento ultrapassa qualquer frustração que eu tenha colhido da geometria da faculdade. E a partir dali eu comecei-me a questionar. Eu tenho... O meu tipo de personalidade é... Se eu faço determinada coisa e eu não obtenho resultados, e eu acho que isto acontece com todas as pessoas, mas comigo especificamente, porque convive muito mais comigo do que qualquer outra pessoa que ande pelo mundo fora, e é o seguinte, eu se faço determinadas coisas e não obtenho os resultados que eu quero, eu começo a ficar chateada. Só que, ao ficar chateada, eu tenho vindo a aprender que se calhar o melhor não é ficar logo frustrada e desistir, mas sim tentar perceber o que é que eu fiz até ao momento e o que é que eu posso mudar para melhorar e para chegar onde eu quero. Na escola, eu sempre fui... Lá está. Mesmo em casa, a aprender as minhas coisitas, eu aprendo muito depressa. Eu não sei como, mas a minha cabeça funciona de uma maneira que é... Eu apreendo a informação que me dão, eu reinterpreto essa informação, eu explico para mim mesma essa mesma informação 5, 10, 15 vezes, se for necessária, com palavras completamente divergentes, mas é um método pessoal que funciona, que é repetir a informação 30 mil vezes com palavras completamente diferentes, com metáforas e analogias completamente divergentes, mas chegar a uma conclusão. E eu na escola sempre fui boa aluna. Eu no básico raramente tinha 3, era sempre 4 ou 5. No secundário a minha nota mais baixa era 15 e nem vou mencionar filosofia porque filosofia era a minha disciplina do fracasso. Eu não tinha a capacidade mental para apreender as matérias da filosofia, nem tão pouco para pensar sobre elas. Hoje é completamente diferente. Aliás, só comecei a gostar de filosofia depois de ter saído do secundário. Tanto que se eu encontrar o meu professor na rua, nós falamos super, hiper, mega bem, trocamos ideias. Bem que ele é muito social e fala muito bem com todos os ex-alunos que ele tem, ou teve.
E eu cheguei à faculdade com aquela expectativa eu sempre fui muito boa na escola, eu recebia os meus queridíssimos diplomas, eu era condecorada como sendo a aluna de mérito, recebia bolsas, whatever, e eu cheguei à faculdade com essa mentalidade. A mentalidade de se até hoje eu era aluna de mérito, o que é que haverá de ser diferente aqui? A questão é que tudo é diferente na faculdade, ok? Tudo. Eu na faculdade não conseguia praticar os mesmos métodos de estudo que apliquei durante 12 anos na escola. 12 não, 12? Calma, por muitos anos, 12 e mais alguns. Eu na faculdade tive durante 3 anos, e acreditem em mim quando eu vos digo que até hoje não sei que raio de método é que eu haveria de aplicar na faculdade para aprender as matérias. Acho que foi mais para o final que eu me apercebi de que, para a faculdade, pelo menos, a melhor maneira que eu tinha de aprender aquilo que me diziam era simplesmente com uma lapiseira, um caderninho e prestar muita atenção àquilo que os professores diziam. Porquê uma lapiseira? Porque é muito mais fácil de se escrever e de se dominar, e acho que tem muito a ver também com aquela veia artística e ter de desenhar com lápis, se bem que eu também gosto muito de desenhar com caneta, e há muito tempo que eu não desenho. Oh meu Deus, mas foco. E os professores falavam e eu simplesmente escrevia aquilo que para mim fazia sentido apontar. Eu tenho cadernos e cadernos aqui escritos a lápis. Dividia as folhas, normalmente eram cadernos A5, dividia as folhas ao meio, com uma linha, e era por colunas. Então escrevia as matérias, fazia esquemas, falava com as pessoas, ia aos documentos no Moodle. Enfim, eu andei durante 3 anos a tentar desenvolver um método de estudo de maneira a tentar recuperar a aluna que eu era até ao 12º ano. Porque a partir do momento em que, com a minha disciplina favorita, eu passei de um 20 para um 13 e as outras cadeiras, para mim, às vezes eu ouvia, percebia, trocava ideias, mas quando chegava aos testes era uma merda completa. Era 13 e 12, todas as disciplinas nas quais eu passei com 10, 11 e 12. Se eu soubesse, mas acho que também não valeria muito a pena, eu teria feito um 4º ano, teria feito os exames outra vez, ou pelo menos, em vez de fazer os testes, teria ido a exame e assim teria muito mais tempo. Mas são tempos que já lá foram. E vamos reforçar que arquitetura é um curso de mestrado integrado e eu decidi não fazer o mestrado porque eu cheguei à conclusão de que a faculdade não é para mim. Pelo menos aquele curso não era para mim. Eu fui com uma curiosidade, eu saciei essa curiosidade, eu aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Eu tenho as sebentas em casa, portanto qualquer dúvida é ir às sebentas, é ir à net, é conversar com os meus amigos da faculdade que estão a terminar o curso. Entretanto, decidi que ia tirar um ano sabático, no qual estou atualmente. Tudo porque lá está, eu me apercebi de que aquele curso não era, pelo menos não era a área na qual eu queria trabalhar no futuro, porque eu não me imaginava dentro de um ateliê dia após dia a desenvolver projetos. Em casa era o que era, eram aquelas 13 horas a fazer projeto. E digo-vos já que para quem não tem aquela garra e aquela paixão em relação à área, não é saudável, acima de tudo. Não é saudável porque a pessoa não conhece limites e depois é tudo a correr e depois são carradas de expectativas que os professores criam à nossa volta e depois é uma confusão. E essa é outra, é a maneira como os professores lidam connosco. Porque eu acho que o sistema de ensino como um todo, seja aqui em Portugal, seja em Barcelona, seja em Londres, seja onde for, eu acho que o sistema de ensino como um todo não sabe lidar com pessoas. Eu acho que a única altura das vidas em que nós realmente conseguimos aprender qualquer coisa com vontade é até ao 9º ano. Se queres até ao 12º, dependendo do curso que nós escolhermos, mas pelo menos até ao 9º ano, nós temos a oportunidade de estar mais descontraídos e aprender as coisas com alegria. Porquê? Primeiro porque temos contactos com várias áreas, várias disciplinas, incluindo áreas artísticas, embora lá está, eles também não saibam abordar isso com destreza
e com exemplo, porque porque nas disciplinas artísticas poderia fazer-se muito, mas mesmo muito mais. Desde, tendo em conta que artes não é só pintar, artes é cantar, artes é costurar, artes é fazer o que quer que seja para entreter as pessoas e para fazê-las pensar. Vá, a vida é um quadro, a vida é uma tela e nós estamos sempre ali a rabiscar nos cantinhos. Como eu estava a dizer, sistema de ensino carece de uma sensibilidade para lidar com as pessoas e para transmitir as informações. Primeiro porque é sempre tudo muito a correr e eu percebo toda a questão das exigências, porque o mundo cá fora não é propriamente fácil, digamos assim, mas tendo em conta os tempos atuais, acho que as pessoas também, os empresários, os chefes, os patrões, os trabalhadores, toda a gente está a conseguir adaptar uma metodologia do estar e do ser um bocado mais descontraída, um bocado mais na boa, porque se tu abordares uma pessoa na rua com agressividade, a pessoa vai repostar com agressividade. Se pelo contrário tu fores na descontra, então está tudo bem, olha, vamos conversar sobre cotonetes, e a pessoa, cotonetes, e começam a falar de cotonetes quando estão por vocês, estão a falar de água oxigenada, da água oxigenada passa para o álcool, do álcool passa para betadine, whatever. Mas a abordagem que tu fazes em relação a qualquer que seja o assunto, muda completamente a percepção que tu ganhas do mundo. E se na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas nos abordam sempre com aquela passiva ou agressividade, porque vocês têm que saber isto, porque o exame, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque lá fora vão ver como é que é. Eu saí de um curso extremamente cansativo, trabalhei durante 5 meses num restaurante, que por si só é uma área que para a qual toda a gente olha de lado, porque os meus pais estavam sempre a dizer, mas tens certeza que queres trabalhar num restaurante, não preferes antes ir para um supermercado e assim, para fazeres o teu dinheirinho, ganhas a tua independência, estudares aquilo que tu quiseres? Eu dizia, não, eu estou bem. Eu tive 3 anos na faculdade a fazer arquitetura, não há de ser 5 meses num restaurante que me vai tirar do sério. E foi uma experiência extremamente agradável, se querem que vos diga. Não sei se foi pelo facto de ter convivido com pessoas excepcionais em termos de equipa e mesmo a clientela, raros eram os clientes que arranjavam confusão comigo ou que eram antipáticos. No geral, era tudo muito, muito, muito chill. Claro que horas de almoço, banqueiros, horas para comer, era sempre... Conseguia ser assim um bocadinho chato, mas no final dos turnos era sempre aquela lufada de ar fresco, aprendi coisas novas. Se não foram coisas novas com as pessoas, foram coisas novas comigo mesma e isso é o que importa. Mas tudo isso, todas essas experiências fizeram-me concluir de que talvez a solução, para mim, e decidir se vamos para a faculdade, ou se vamos trabalhar, ou se fazemos um gap year, ou se criamos uma empresa, acho que isso também depende muito da personalidade de cada um. E daí a importância do autoconhecimento, daí a importância de termos de confrontar aquilo que vive dentro de nós e resolvermos as lacunas do nosso coração, daí a importância da conversação connosco mesmos e com os outros, daí a importância de argumentar e debater e colocar as cartas na mesa e estudar todas as possibilidades e não ter medo de bater com o pé e dizer às pessoas que estão constantemente a exigir-nos coisas, olhar para elas e dizer, esta é a minha vida, eu é que decido porque eu é que vou ter de carregar com esta decisão para o resto dos meus dias, portanto para de me fazer viver o teu sonho, porque não é isso que eu quero fazer. Ter esta capacidade e esta consciência muda muita coisa, mas mesmo muita. Ter sempre sido a melhor aluna, as melhores notas, consequentemente fazia com que houvesse uma pressão enorme em cima de mim. Claro que a pressão era exterior, mas maioritariamente era interior, porque eu acabei por criar uma persona que queria sempre agradar os outros e queria sempre mostrar o quão boa é que era eu a apreender matérias e a despejá-las nos testes. Daí que aprender é muito diferente de receber as informações. Então tornou-se muito complicado ter de confrontar isso na faculdade, porque afinal eu era ou não era boa aluna? Eu era ou não era boa a fazer aquilo? O que é que define realmente, ou o que é que leva a que uma pessoa acredite ser boa
boa ou má naquilo. São as notas? É aquilo que nós fazemos com a informação? É a maneira como nós transmitimos a informação? É a maneira como nós retemos a informação dentro de nós? Afinal, o que é que nos define como bons ou maus profissionais, bons ou maus alunos? Notas são uma treta, porque até eu ter-me apercebido de que ter um 13 não quer dizer que eu seja má, ou um 7,5, ou um 20. Um 20 não quer necessariamente dizer que eu seja genial. Quantos e quantos colegas é que eu não tive que tinham 20 nos trabalhos, 20 nos testes, mas afinal, durante os testes enviavam o formulário não, o enunciado para colegas de outras faculdades, para esses mesmos colegas resolverem os testes, e eles tinham 20 à pala disso. Quantos trabalhos é que eu não fiquei a saber que afinal não eram originais e eram dos padrinhos ou das madrinhas, que na altura tiveram 17 e por acaso os seus afilhados utilizaram esse mesmo trabalho e tiveram 20. É assim que vamos nos continuar a definir? Através de números? Através de escalas? Não, eu cansei-me. Esse modo de viver e de pensar não era compatível com toda a jornada que eu haveria de conhecer. Eu comecei a estudar outra vez, agora estudo em casa. Existem N opções online, com toda esta questão do isolamento físico e da pandemia e coronas e não sei o quê. Foi inevitável. As escolas, as faculdades, o Ministério da Educação teve de decidir pelas aulas online e as pessoas estão em casa e estão a fazer aulas. E eu, como qualquer ser humano que se preze, também sou um bocadinho hipocondríaca. E juntando essa questão com a questão de será que eu quero voltar para a faculdade, mais não seja para fazer uma pós-graduação ou um mestrado numa outra área qualquer, decidi. E se, em vez de ir para o meio selvagem, por que é que eu não começo a estudar em casa? Para além de ser mais barato, se vocês perderem um bocadinho do vosso tempo a pesquisar, vão-se a perceber de que os cursos online são muito mais baratos do que os cursos presenciais. Também vou ter mais tempo para fazer as minhas coisas, para me dedicar aos meus projetos, para trabalhar se eu quiser, ou criar os meus projetos, ou então trabalhar para outras pessoas, ou arranjar maneira de fazer dinheiro vendendo livros ou roupas, que seja. Por que não estudar essa opção? Existem tantas facilidades hoje em dia, mas tantas facilidades. E vou-vos mesmo dizer, a faculdade não é a solução mestre. A faculdade não é para toda a gente. A faculdade não é assim tão necessária quanto pintam para se obter graduações, principalmente hoje em dia. Eu percebo a importância que a faculdade teve até há pouco tempo, quando não havia estas facilidades todas. Eu percebo toda aquela carga que haveria de ser ter um diploma quando meia população era analfabeta e não tinha capacidade financeira para investir nos estudos. Eu percebo tudo isso, mas os tempos mudaram. E conforme os tempos mudam, conforme as modernices, nós também temos de começar a formatar o nosso pensamento e tentar adaptar o que acontece lá fora com aquilo que acontece cá dentro. E quando eu digo cá dentro, é dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, com o nosso espírito, que seja. Temos de ser razoáveis, temos de compreender que o mundo é vasto, nós podemos ter e pertencer nesse mesmo mundo, mas nós, acima de tudo, temos que perceber o que é que funciona para nós, o que é que funciona connosco, quem é que funciona connosco, como é que funciona connosco. Arranjar estratégias. As estratégias não deveriam se cingir apenas às estratégias de marketing, estratégias de estudo, estratégias de estacionar o carro. Não, tem de haver também uma estratégia da maneira como uma estratégia para a maneira como é que nós nos relacionamos com o mundo. Porque isto é uma coisa que eu tenho vindo a dizer em praticamente todos os episódios do podcast e que hei de continuar a dizer, que é: nós não vivemos para sempre. A vida é nossa. Há muitas pessoas que levam muito tempo a compreender isso. Normalmente só compreendem isso quando chegam aos 30, 40 anos e se apercebem de que, calma, eu passei 20 anos da minha vida a fazer isto e isto para as outras pessoas. Tenho o meu dinheirinho. Por que não investir noutra coisa? Eu, muito sinceramente, não quero ser o tipo de pessoa que até aos 28 faz o que não lhe interessa somente para ter uma estabilidade financeira, para só aí começar, entre aspas muito grandes,
a viver a minha vida? Porquê que eu haveria de começar a viver a minha vida aos 30? Porquê que eu haveria de dar essa conotação somente aos 30? Ah, porque a tua vida a sério começa aos 30. Não, a minha vida a sério começa agora. E se eu puder hoje fazer o que me traz felicidade atualmente e ganhar com isso, e não tem de ser necessariamente ganhos monetários, pode ser um ganho espiritual, pode-me dar na cabeça e querer virar uma guru espiritual e ninguém me pode tirar isso, porque se há uma coisa que faz sentido para mim, eu vou fazê-lo, porque eu não quero ferir suscetibilidades de ninguém e não quero ofender ninguém. Eu só quero viver a minha vida e ter paz de espírito. E contra isso, ninguém poderá argumentar. Só eu é que tenho o poder para decidir. Epá, hoje apetece-me perceber como é que funcionam as almofadas e criar uma empresa de almofadas. Siga. Hoje apetece-me aprender mais sobre astrologia. Bora. Hoje apetece-me perceber como é que é o processo de plantação, extração e cuidados em relação às ervas que dão os chás. Por que não? É a minha vida, afinal, não é? E ter-me libertado das correntes da faculdade e de toda aquela ideologia e toda aquela magia que se coloca à volta da faculdade. Eu não estou com paciência, a sério, eu não quero sentir, eu não quero voltar a sentir-me a caminho de um estado de depressão como eu me estava a começar a sentir dentro da faculdade. Depressão, ansiedade, pânico às vezes, frustração, indignação, tristeza. Eu chorei mais durante 3 anos na faculdade do que propriamente na minha restante vida. E digo-vos que isso não é para ninguém. Eu não aconselho nada, mesmo nada, que as pessoas se metam por caminhos que se vão tornar sombrios. Foi uma experiência boa na medida em que me permitiu chegar às conclusões que hoje eu estou aqui a colocar no episódio. Foi bom porque conheci pessoas, foi bom porque sabe-se lá como a vida permitiu-me olhar para o meu reflexo e chegar à conclusão de que eu mereço muito mais do que todo aquele stress e que eu podia muito mais. Eu tenho um blog, eu criei o blog numa fase super, hiper, mega espetacular da minha vida, que foi o secundário. Eu entrei para a faculdade e eu raramente tinha paciência para escrever. E nem digo tempo, porque todos nós temos 24 horas no dia, mas a interpretação que fazemos dessas 24 horas é muito diferente. Hoje eu sou muito mais disciplinada, tendo a minha independência e a minha liberdade para fazer o que eu bem entender, do que tive numa altura em que supostamente eu teria de ser organizada e disciplinada. O tempo da faculdade, apesar de todas essas questões mais negativas, foi um tempo crucial para eu perceber que não era para mim. De nada me vale estar aqui a dizer, olha, a faculdade se calhar não é para ti, porque eu tive de lá meter os pés para entender que não era para mim. E eu não posso dizer que nunca mais haverei de lá voltar, mas não seja para fazer um outro curso, porque eu não sei o futuro, eu não conheço o futuro. A única coisa que eu tenho por certo é aquilo que eu estou a fazer neste exato momento e mesmo assim não sei se posso rebolar pela cama fora, ou se a cama pode-se partir, se bem que seria um bocado complicado, tendo em conta o estrado que tem. Não posso dizer se for à cozinha, se a torneira não vai explodir e eu vou ter de aprender a arranjar uma torneira. Eu não posso ter essas garantias e essa certeza toda. A única certeza que eu posso guardar em mim é de eu vou querer sempre fazer coisas que me acrescentem e que me permitam crescer e desenvolver. E jamais prestar tanto atenção àquilo que as pessoas tenham para dizer. Claro que não me vou tornar numa antissocial e que hei de desprezar os conselhos que os meus amigos ou os meus pais me possam vir a dar, mas colocar mais em prática a ideia de não dar tanta credibilidade às pessoas que não estão a viver a vida que elas queriam estar a viver. Claro que existem N fatores que não as permitiram fazer o que elas queriam, mas a questão é que se elas têm possibilidade de o fazer, porquê que não o fazem? E se não o fazem, quem é que lhes dá o direito, ou o que é que lhes dá o direito, delas olharem para nós e dizerem, olha, eu se fosse a ti não faria o curso X, porque o curso X não dá dinheiro. E se vocês virarem a dizer, mas é o curso X de qual eu gosto, mas isso não importa. Fujam dessas pessoas. Sério, corram. E se forem pessoas da família, façam a mesma coisa. Eu não vos vou dizer, porque é da família, continuem com... Tipo, tenham em conta. Não. Às vezes as pessoas da família são as piores pessoas para darem conselhos, porque elas acham que detêm todas as informações sobre vocês, sobre a vossa personalidade, só porque vos pegaram ao colo durante anos, só porque cuidaram de vocês. Eles acham-se no direito de opinar, mas a questão é que não são eles que têm de decidir, porque eles são muito mais velhos, eventualmente vão morrer, e quem vai ficar somos nós. E nós não vamos esperar 30 anos para as pessoas
mais velhas da nossa família morrerem para começarmos a viver a nossa vida. E se for o caso de muitos terem pais que são super exigentes e que são eles que pagam e ainda vos atiram à cara, mas sou eu que te estou a pagar os estudos, parem, reflitam e pesem se não seria muito mais benéfico vocês começarem a trabalhar, ganharem a vossa independência e fazerem a vossa vida. Mas hoje, não é amanhã. É hoje. Avaliem quantas pessoas é que vocês têm na vida que realmente vos poderia dar um teto para vocês começarem a desenrascar e para se livrarem acima de tudo daquela toxicidade que é viver numa casa, num seio familiar ou num seio amigável que vos retire, que vos drene energia e que acima de tudo não vos permita acreditar no vosso potencial enquanto pessoas, porque isso é triste. Felizmente eu tenho pais que me apoiam bastante, até me dão ideias de coisas para fazer. Felizmente eu tenho amigos que são completamente diferentes de mim, mas que me complementam e que me dão aquele fôlego que às vezes falta para colocar as minhas ideias em prática. Eu tenho amigos com os quais posso partilhar os meus projetos e eles ainda acrescentam detalhes ou dizem, criticam, mas não é aquela crítica, ai meu Deus. Não, é uma crítica construtiva, uma crítica que me ajuda a perceber que se calhar se eu mudar o ponto de vista, há de resultar muito melhor. Mas eu sei que nem toda a gente tem esta felicidade na vida. Para essas pessoas, o conselho máximo que eu posso dar é tentem ver quem é que no vosso círculo vos poderia ajudar a sair desse loop que só vos traz infelicidade. Eu consegui escapar a um dos desafios, a um dos obstáculos. Sinto que consegui concluir essa etapa. Afinal, eu tenho uma licenciatura. Não vou dizer que a licenciatura me esteja a servir em termos profissionais, mas serviu para o meu crescimento pessoal. Também não posso dizer então se eu aos 18 tivesse feito logo um gap year, que ia ser a mesma coisa. Não ia, porque eu não era matura o suficiente para encarar o mundo como eu encaro hoje em dia. E foi todo esse caminho, todo esse percurso que me trouxe até hoje, com a cabeça que tenho. O ano sabático está-me a fazer bem. Está bem que passei os primeiros 5 meses a trabalhar e o tempo em que eu poderia vir para casa e colocar os meus projetos em dia era o tempo em que eu me sentava na esplanada com os meus colegas de trabalho e bebíamos umas jolas e ficávamos na conversa. Super, hiper, mega ótimo. Tenho saudades. Quando eu tinha folgas, eu aproveitava sempre para descansar, porque chegou um tempo em que o trabalho começou-se a tornar cansativo em termos psicológicos e não muito pelo ritmo de trabalho. E eu, como não sei lidar com muita paciência com momentos estressantes, eu tenho um limite em que há ali uma oportunidade para resolver os problemas. No entanto, quando eu começo a ultrapassar esse limite de paciência e resiliência para resolver as coisas, eu salto do barco. Claro, com a minha boia de salvação, porque, como dizem em relação aos aviões, se nós não colocarmos a máscara de oxigênio, jamais seremos capazes de ajudar quem quer que esteja à nossa volta. E eu tive de sair barco fora, também porque na altura surgiu uma outra oportunidade e que tinha a ver com arquitetura, mas acabei por me aperceber de que não era mesmo para mim. Mesmo fora da faculdade eu percebi que a área em si não era compatível, porque enquanto estive na faculdade eu considerei pedir transferência para outra faculdade. Eu considerei mudar de curso. Eu considerei tudo e mais alguma coisa. E afinal o meu problema era mesmo com a faculdade enquanto instituição e com o curso. O curso, não a área, porque a área para mim continua a ser fascinante. E saber que detenho informações e que se eu quiser um dia eventualmente posso trabalhar nela é uma mais-valia, mas a probabilidade é um bocado complicada. Enfim, em suma, a faculdade não é tudo isso que as pessoas dizem. Mete-me graça, mas ao mesmo tempo deixa-me muito triste ver tweets e publicações do Insta em que o pessoal fica bem tristonho a dizer quero desistir da faculdade, quero sair deste curso, quero mudar, mas por algum motivo que eu não hei de conseguir compreender, porque cada cabeça é uma cabeça, porque é que eles não o fazem? Tipo, eu também não tinha plano B quando decidi não ir para o mestrado. A vida foi acontecendo, a vida está a acontecer. Ter decidido voltar a estudar, mas online, foi uma coisa que foi surgindo. Aconteceu 4 meses depois de eu me ter despedido. 4 meses tiveram de se passar para se me fazer a luz e dizer: e se eu estudasse em casa? E se eu abrisse o computador neste exato momento, pesquisasse dentro das plataformas que eu já conheço e outras
que nunca ouvi falar na vida, cursos para eu fazer. E é o que eu estou a fazer atualmente. Eu comprometi-me a fazer 4 cursos, sendo uma... 4? Não, 5 cursos, sendo uma delas sobre línguas. Italiano, que é uma língua que neste exato momento fascina-me. Outro é desenho, para tentar recuperar o traçado. E as outras 3, uma tem a ver com blogging, porque eu tenho um blog e acho que convém perceber toda a tecnologia por detrás. Outra é sobre escrita criativa, porque tal como eu já disse num dos episódios, eu estou a desenvolver uma história e tenho a pretensão de publicar um livro, porque eu sempre tive este sonho de publicar um livro e por que não fazê-lo, não é? E outra é sobre programação, porque pelos vistos eu gosto de programação por causa do blog que me obrigava a mexer com códigos para tentar perceber como raio é que eu queria os templates e a imagem do blog. Portanto, sim, nós temos o poder de criar oportunidades e neste momento, nesta fase de quarentena, nesta fase de isolamento, nós não temos desculpas para não o fazer. Se eu já estava num ano sabático e no qual estava a tentar perceber o que é que eu queria fazer ou o que é que eu não queria, agora que eu tenho de ficar em casa é outra história porque estou a redescobrir as capacidades de estar em casa, mas a aprender. Eu adoro séries, eu adoro ler, eu adoro escrever. Mas para além disso, eu tenho feito outras coisas e tenho sabido muito bem mesmo. 47 minutos, vamos lá ver quanto tempo é que o episódio final vai ter. Mas é isto, pessoal. Eu não sei se fez-me bem desabafar, eu não sei se esta mensagem há de fazer sentido para tantas outras pessoas. Para aqueles que vão entrar para a faculdade este ano, supostamente, boa sorte com isso. A única coisa que eu quero que vocês saibam é se vocês têm realmente certeza do curso que querem fazer, se é realmente para a faculdade para onde vocês querem ir. Claro, sem querer desvirtuar ninguém. Isto é mesmo só um conselho de quem passou por toda essa fase de exames nacionais e de quem já esteve na faculdade. Tenham simplesmente a garantia de que querem fazer o que se estão a comprometer a fazer. Se não existe outra possibilidade de, por exemplo, fazer 2 licenciaturas em simultâneo, para poderem explorar 2 áreas e poderem investir numa que vos chamar mais a atenção. E se tornar complicado, procurem ajuda, porque foi uma coisa que eu não fiz, ajuda profissional. Eu estava-me sempre a queixar, estava sempre a dizer qualquer dia vou para o psicólogo, qualquer dia vou para o psicólogo. E eu acredito que se eu tivesse continuado e se eu tivesse entrado no mestrado, muito provavelmente estaria numa psicóloga, ou num psicólogo, ou num psicoterapeuta. Porque era muita coisa. A sério, tentem compreender aquilo que vos apaixona, o que é que vos move, o que é que vos fascina, o que é que vos inspira, porque no final do dia isso é o que importa. E tenham o cuidado de arranjar tempo, de priorizar aquilo que vocês gostam de fazer. Claro, sem fugir às responsabilidades, mas de maneira a que essas responsabilidades não tenham o peso que têm. Enquanto estudam, tentem divertir-se. As informações não estão somente nas aulas e nas sebentas. Existe muita informação por aí, muita informação no YouTube. Ai, quantas vezes é que o YouTube já não me salvou na faculdade? E na vida no geral. Este foi mais um episódio, espero que tenham gostado, deem o vosso feedback, as minhas redes sociais estão disponíveis para tal. Se não quiserem dar feedback também está-se bem, não me chatei com ninguém. Boa semaninha, divirtam-se e deixem que a vida vos ensine sem grandes resistências. Até à próxima.